A seguir, IIGD Irajá. Agora, irmãos, o mundo natural é um, o espiritual é outro. Quando a pessoa aceita Jesus, ela sabe que esses dois mundos trabalham juntos. Ou seja, a desgraça acontece porque o diabo está agindo. Recebeu Jesus, o entendimento, teve a fé, Jesus operou. A desgraça acabou. Só que quando o entendimento é fraco, a pessoa separa esses dois mundos. Então, esse homem, ele não sabia qual era a vontade de Jesus em relação à saúde. E Jesus provou o prazer que ele tem em dar saúde. Quero ser limpo, ou seja, acaba logo essa lepra. Vamos ler mais um pouquinho, versículo 3, vamos de novo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Está aqui a resposta de Jesus. E ele ficou curado na mesma hora. Irmãos, enquanto houver dúvida sobre cura, sobre a abertura de uma porta, a realização de um negócio, enquanto houver dúvida, Jesus não opera. Ele não trabalha na dúvida. Jesus é objetivo no sim, sim e não, não. Jesus não teve meio termo com esse homem. Não pediu para ele dar um tempo, como muita gente diz. Não, eu sei que o Senhor vai me curar quando for a vontade dele. Sabe o que acontece, irmãos? Está faltando muitas vezes no cristão, de modo pessoal, um avivamento, um despertamento da fé. Às vezes a pessoa cristã se acomoda numa vida religiosa. Literalmente, já fui ao culto, já paguei meu dízimo, né? Hoje eu ofertei, oh glória a Deus, já tomei minha santa ceia, né? Eu vou aos meus 3 cultos devocionais durante a semana, né? Já fiz a minha leitura devocional. Isso não vai resolver nada, irmãos. Se o problema é grande, irmãos, tem que desenvolver uma fé grande. A pessoa vai ter que buscar, irmãos. As datas não condizem com a TV, né? Que o pessoal diz, poxa, eu quero de repente, vou falar no relógio de oração, alguém vai dizer assim, eu quero participar desse relógio de oração. Mas o relógio foi em novembro, né? E para a televisão os programas vão lá à frente. Nós tivemos um relógio de oração para orar 30 dias por alguma coisa. Não é para chegar diante de Deus, Senhor, será que é tua vontade que eu saia desse aperto, desse aluguel? Senhor, será que é tua vontade? Senhor, será que é tua vontade? Será que o Senhor quer? Senhor, o Senhor quer minha família liberta? O Senhor quer... Meu irmão, às vezes o cristão, ele age como um verdadeiro mendigo na fé. Mas por quê? Primeiro, porque ele não se dedica para a abertura do entendimento. E não se dedicando, ele não busca como deveria. Enquanto Satanás puder enganar a humanidade, ele vai enganar. Enquanto ele puder mentir para uma pessoa e dizer que Deus não dá atenção para ela, para os evangélicos, enquanto o diabo puder manter uma pessoa cega e dizer, você não nasceu para ser feliz, você não nasceu para ter alegria, você já nasceu numa família problemática, Satanás vai manter as pessoas prisioneiras. Então é preciso que cada um, irmãos, assuma o seu resgate. Que cada um busque uma comunhão com Deus. Normalmente, eu disse que os leprosos, nesse tempo, no Antigo Testamento, nesse tempo, como eles eram excluídos do convívio da família, da sinagoga, dos grupos, como eles eram excluídos, excetuados, eles andavam em grupos. Porque todos eles tinham a lepra e a sociedade jogava fora, então eles se reuniam. O ser humano é um ser social de nascença, de nascimento. Ele já nasce de um pai e de uma mãe, ele tem que nascer com gente à volta dele. O ser humano é interessante, né? Você já viu criança tagarelinha? Nós temos muitas aqui. E quando termina os cultos, algumas delas vêm correndo aqui. Aí
Se eu estou aqui, eu digo, vem cá, vem cá. Aí elas sobem. Aí conta uma coisa, conta outra, e conta outra, e conta outra, que se eu não encerrar o assunto, eu fico aqui a noite toda. E ficam. Isso é a realidade. Mas às vezes o cristão não faz isso que uma criança faz na simplicidade. Ele não vai diante de Deus insistentemente para falar, para orar e dizer, Senhor, não aceito isso, me abre o entendimento. Me mostra o que eu preciso fazer. E de repente é uma sacudida de um culto, uma palavra. E Deus vai mostrar. Muitas vezes, sabe por que uma pessoa permanece no sofrimento? Por causa de acomodação religiosa. Tem que dar uma sacudida na fé, irmãos. Tem que dar uma sacudida na fé. É preciso que haja um despertamento. Então o leproso, ele, Senhor, se quiseres, ou seja, que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Eu já vi o Senhor curando, já vi o Senhor, eu ouvi falar que o Senhor ressuscitou morto, mas não sei se o Senhor quer. Então muitas vezes, irmãos, a falta do entendimento faz com que o cristão fique prisioneiro do diabo, prisioneiro do sofrimento. E em muitas outras pessoas, é essa dúvida, ou são as dúvidas. Gente, o ser humano é um universo. O que se passa dentro de você, está tudo aberto diante de Deus. Às vezes a dúvida está pairando, está trabalhando, está no pensamento. Às vezes está a tristeza. Às vezes o cristão é tão religioso, mas é tão triste, é tão abatido. Ele não busca a alegria do Espírito Santo. Mas eu só vejo sofrimento, minha família me dá problemas. Espera aí, meu irmão. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa. Procura recriar o teu espírito. Se encha do Espírito Santo. Tenha alegria. Você está esperando o quê? Que as pessoas à sua volta te contagiem com a alegria deles? Com que alegria que eles não têm? Você está esperando focar seus olhos no mundo para criar uma esperança? Meu irmão, o mundo inteiro jaz no maligno. A coisa é bem ao contrário. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Você tem de contagiar. A sua família tem de ver em você a alegria do Espírito Santo. A sua família tem de ver em você a segurança da fé. Quando o cristão cresce na fé, ele é seguro, ele não tem medo. Irmãos, o mundo está aí exalando medo, exalando pavor, exalando doenças. O que mais tem no mundo é isso. Gente triste, gente murmurando, gente doente, gente caída no fracasso. Espera aí, Jesus te tirou desse meio. Esse homem, ele deixou os outros leprosos de lado. Não sei se combinaram, se ele disse, ei amigos, Jesus está curando, vamos até ele. Eu só sei o que você está sabendo, o que você está lendo. O que você está lendo é o que eu leio. Ele vai sozinho. Ele vai até Jesus, Senhor. E Jesus na mesma hora, quero. Não poderiam todos os outros leprosos terem ido junto com ele? Não poderiam todos terem sido curados? Como aqueles 10 que o Evangelho de Lucas fala. Os 10 que foram curados. Mas só um voltou para agradecer, não foi? Irmãos, uma coisa é ser um cristão negligente. Ser um cristão relapso. Outra é ser um cristão verdadeiro e servo de Deus. A pessoa que serve a Deus com seriedade, ela também não pode ser bobinha e se acomodar com o sofrimento. Então Jesus provou, irmãos, qual era a vontade dele. E essa vontade não muda, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso está em Hebreus 13:8. Você anota e vem em casa. Que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes o cristão é tão fiel a Deus, irmãos, ele é tão esforçado, ele é tão amoroso com Deus, mas ele é tímido. Outras vezes, ele não é tão amoroso e nem é tímido, mas não consegue sair do buraco do fracasso e do sofrimento. Por quê? Porque não busca como deveria, meu irmão. Tem de buscar, irmãos. Se você cair no natural, você vai ter o que o mundo natural apresenta.
Se você quiser vencer as obras, as ferramentas do diabo, você tem que sair do natural. O que nós ouvimos semana passada? Saia do meio da incredulidade. Esse leproso saiu. Ele com certeza pensou consigo mesmo: peraí, estou sabendo que Jesus ressuscita mortos, que Jesus cura qualquer doença. Estou perdendo meu tempo. Quero minha vida de volta. Eu vou até ele. E foi até ele. E ele foi curado. Então Jesus prova com pouquíssimas palavras, na verdade com uma palavra. Quando ele responde, tocando no leproso e abrindo a boca e dizendo: quero. Todo mundo quer ter saúde, irmãos. Mas a ação do diabo nem sempre é a mesma em todo mundo. Às vezes uma pessoa tem lá uma seta de um demônio, mas algumas têm uma verdadeira casta. Eu lembro de uma senhora, irmãos, que quando foi trazida por uma cunhada, quando ela colocou o pé dentro do templo, a mulher já manifestou demônio só de colocar o pé dentro da igreja. E o demônio deu um berro, falou: tá pensando que vai me tirar daqui? Nós somos 220 espíritos. Eu falei: não perguntei nada. Perguntei nada. Tá, pensei que vai me assustar, nós somos 220. Falei: seja um, seja 220, seja uma casa, seja uma legião. Falei: vamos embora. E aí, coloquei a mão em nome de Jesus, fiz o trabalho de libertação. Irmãos, aquela senhora tinha doença da cabeça aos pés. A cunhada conseguiu trazê-la, servia aos espíritos. A cunhada conseguiu trazê-la à nossa igreja, naquele dia, a primeira vez. A mulher botou o pé na porta, dentro do salão do templo, a unção descendo. Isso na hora do culto. O culto já tinha começado. Quando ela botou o pé, o bicho gritou: tá pensando que vai nos tirar daqui? Vai me tirar não, somos 220. Falei: ah, é? Tá bom, vamos lá. E fui com Jesus. E aí ela foi indo, foi aprendendo, foi indo, aceitou Jesus. E aí foi indo, e quase todo dia se libertou, graças a Deus. Depois ela contou um testemunho que não foi brincadeira, meu irmão. A mulher tinha doença da cabeça aos pés. Ela tinha doença no couro cabeludo. Ela tinha enxaqueca. Ela tinha problemas menstruais. Ela tinha dores na coluna, tinha hérnias na coluna. Ela tinha dor ciática. A mulher tinha tanta doença que ela só tinha vontade de morrer. E a família cercava porque ela tentava suicídio. Mas por quê? De tanto sofrimento. A mulher tinha dores para todos os lados. Tinha gente da família que tinha batizado ela com o nome de Maria das Dores. Maria das Dores. Essa é a Maria das Dores. Eu não vou dizer para você que os demônios pararam de manifestar no primeiro dia, não. Expulsei em nome de Jesus, mas ela precisou aprender a iluminar o espírito dela. Ela estava tão apagada, tão cheia de demônios, tá, que ela não conseguia entender nada. Falei assim: ó, a senhora tem que prestar atenção no culto. A senhora tem que chegar em casa, pegar sua Bíblia e reler aquilo que foi lido no culto. A senhora tem que tem que vigiar para ficar acesa no culto, não cochilar. A senhora tem que vir cá para frente, senta na frente, a senhora senta na frente. Tá? Sua cunhada está lhe ajudando, mas a senhora pede: Senhor, me abra o entendimento. E levou uns 3 meses essa batalha. E depois ficou liberta. Ficou liberta, se batizou. E foi uma bênção de Deus, graças a Deus. Mas, gente, a mulher tinha doença, ela tinha diabetes. Era tanta doença que, se eu for falar, não vou lembrar de tudo do testemunho que ela deu. A mulher tinha tanta doença. Agora, ela não conhecia Jesus. Então, no início, ela teve até dificuldade, porque ela achava que ela estava saindo de uma religião e entrando em outra. Às vezes a pessoa pensa isso. Está tudo errado, gente. Jesus não é religião. Jesus é Deus, homem, Deus em pessoa. E Ele vem aqui na terra, Ele disse: eu vim para você ter vida. Eu vim para que tenham vida em abundância. E a prova está aqui. Jesus disse para o leproso: eu quero, seja limpo. Agora, irmãos, às vezes o demônio faz pressão. Às vezes uma pessoa vem, irmãos, e ela tem espíritos na família. Uma árvore genealógica, muitas vezes o demônio vai passando de pai para filho. De pai para filho. Muitas vezes pelo próprio ventre. Não acredito nisso. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas você acha que o diabo respeita no automático?
Não, a pessoa vai ter que ouvir a palavra, entender e tomar posse e paralisar a ação do demônio. Não, peraí, 3 gerações da minha família sofrem de doença cardíaca. Peraí, por que eu vou sofrer? Não, vamos dizer que já estava diagnosticado. Não, Jesus me resgatou, então eu vou assumir o resgate. Agora você está pensando que o diabo vai dizer assim, tchauzinho? Não, meu irmão, enquanto ele puder enganar, ele vai enganar. Ele vai dizer, não é bem assim. Ele vai dizer, a sua fé é fraquinha. Ele vai dizer assim, você tem pouquinho tempo. Não é bem assim. Não é assim como estão falando, não. Quantos de vocês já ouviram religiosos evangélicos dizerem assim, vocês interpretam a Bíblia errado? Quem já ouviu isso? Levanta o seu braço e balança. Levanta assim, câmera, pega ali, por favor. Faz assim. Tá vendo? Vocês estão vendo? Você acha que o diabo quer perder um território que ele conquistou de repente com uma doença ou um problema, um vício que ele vem trabalhando numa mesma árvore genealógica? Peraí, pessoal. Certa vez eu expulsava o demônio de um homem e ele era a 5ª geração de alcoólatras. Todos os ancestrais dele foram alcoólatras. E o demônio gritou e disse, eu estou aqui há 5 gerações. Eu, para mim, falei, esse demônio está mentindo, ele é o pai da mentira. Quando eu fui dar atendimento, o moço disse, pastora, todos na minha família caíram no alcoolismo. Meu pai, meu avô, meu bisavô, se eu for buscar lá de trás para cá, ele disse, minha família toda. O demônio falou debaixo da unção, ele não mentiu não. Então ele briga para ficar na vida da pessoa. Quantas famílias, irmãos, tiveram casamentos destruídos 3 gerações? O bisavô, o casamento foi destruído, o avô, o casamento foi destruído, o pai, o casamento foi destruído. Agora está tendo encrenquinha e está deixando passar. Por que deixar passar? Deixa não, meu irmão. Não, peraí. Jesus quer que eu tenha saúde, então Ele também quer que eu seja abençoado no meu casamento. E aí, vai para a batalha espiritual. Vê onde está errando. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.